Quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência de Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir. O pastor Marcelo começou a cantar aqui, ó. Depois pode cantar no final, se o Tiago souber tocar, né, Tiago? Sabe tocar, né? Tá, podemos cantar no final. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Capítulo 19 de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso 1. Acharam? Lucas, capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurou ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro ou numa figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, o que ele fez? Olhando para cima. Se você quiser gravar essa frase no seu celular, na sua Bíblia, marcar Jesus olhando para cima, disse: Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha aí, pastor Marcelo. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje, não é amanhã, não foi ontem, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10, vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mais uma vez, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Última vez. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre fala conosco. E agora, Senhor, traga o entendimento da Tua palavra. Tira as escamas dos nossos olhos, tira as barreiras, Senhor, e que os nossos pensamentos possam estar direcionados a Ti, neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Eu não sei se você sabe o que era um publicano. O publicano era um cobrador de impostos. E Zaqueu, por ser um cobrador de impostos, eles eram muito mal falados, eles não eram pessoas benquistas pela sociedade, porque eles muitas vezes extorquiam, tiravam dinheiro a mais das pessoas para poder ter benefício próprio. Além do mais, que eles trabalhavam para o Império Romano, sendo judeus. Então os próprios compatriotas dele não tinham ele como uma boa pessoa, não era uma pessoa que eles pudessem ter relacionamento. Normalmente os publicanos, eles eram pessoas que viviam sozinhas, não se relacionavam muito com os outros por conta dessa situação. E aqui nós vemos que eles até odiavam eles. Você vai ver que eles murmuraram contra Jesus. Como que pode
estar na casa de alguém como Zaqueu. Olha que interessante. Mas nós vemos que este encontro de Jesus com Zaqueu, ou de Zaqueu com Jesus, marca o final da longa jornada de Jesus que ele estava indo em Jerusalém. E esse caminho que ele estava indo, era necessário passar por Jericó, porque era a rota. Havia um caminho para se passar, podia ser um desvio de caminho, como Jesus fez para ter aquele encontro com a mulher samaritana. Ele foi até Samaria para encontrar com ela, não era um caminho, mas Jesus foi até lá. Este agora era caminho para ir para Jericó, para Jerusalém, ele tinha que passar por ali. Mas é interessante que Jesus para ali, e havia uma grande multidão passando. E nós vemos que essa multidão que estava ali, tinha um homem, baixinho. Eu não sei se minha mãe está assistindo, mas minha mãe é baixinha. Minha esposa também, eu não posso dizer que ela é alta, né? Mas também é baixinha. Mas interessante, que ele não conseguiu ver Jesus, ele queria ver Jesus. Imaginem uma celebridade, alguém famoso, passando por aqui, né, pastor Marcelo? Celebridade, passando por aqui. Alguém que veio e você queria, pelo menos, falar: oi, eu sou fulano de tal. E Zaqueu não tinha acesso, porque tinha muita gente. E eu não sei se você já sentou atrás de alguém que é mais alto que você, né? Eu também já sentei. Mas você fica procurando um espacinho para poder enxergar a pessoa, não é? Então, ele estava tentando fazer, mas ele não conseguia. Talvez a multidão era mais alta que ele, e ele não conseguia ver Jesus. Então, o que ele faz? Ele sobe num chamado sicômoro. Sicômoro é uma figueira, que o figo não é tão doce quanto de uma figueira, mas vem da mesma planta, sei lá, da mesma linhagem. Eu não sou desse negócio de botânica. Da mesma família, obrigado, Nana. Vem da mesma família. E ele não é tão doce quanto o figo, mas tem o seu fruto, e ele também é bom para se comer. Mas ele subiu depressa. Eu gosto dos detalhes da palavra de Deus. Ele subiu rapidamente para poder ver Jesus. E essa árvore, ela é forte. Não é como algumas árvores que são frágeis e quebram os seus galhos. Isso eu me lembrei quando eu sempre ia para Araçatuba, a cidade que eu nasci. Minha tia morava lá, e meu avô morava lá, e meu outro tio morava lá. Eu tinha os primos, então a gente sempre ia para lá. Passava um mês de férias. Meu pai tinha 30 dias de férias, a gente passava um mês em Araçatuba. Ou eles não ia só eu e meu irmão Alexandre, ou às vezes meu irmão Eli. A gente estava lá em Araçatuba e tinha uma jabuticabeira no fundo da casa do meu avô. Era a casa da minha tia aqui, a casa do meu avô aqui. E tinha uma jabuticabeira alta. E a gente sempre subia na jabuticabeira para comer jabuticaba, e depois vocês sabem o que acontecia, né? Comia muito jabuticaba, dava efeitos colaterais, né? Tinha sempre efeitos colaterais, era uma coisa assim maravilhosa, mas no dia seguinte a gente estava lá de novo, subia na jabuticaba e comia um monte, que produzia muito. E Zaqueu fez isso, ele subiu na árvore e viu Jesus de cima. Só que Jesus também viu ele. E eu creio que Jesus viu a atitude dele. Jesus viu o comportamento de Zaqueu. E Jesus chama Zaqueu pelo nome. Olha que interessante, gente. Tinha multidão ali. Eu não sei se Jesus perguntou: quem que é aquele lá?
O texto não fala. Mas o que eu sei é que Jesus chama ele pelo nome e diz: Zaqueu, desce daí depressa. Porque como você subiu depressa, agora você desce depressa, porque eu vou ficar na sua casa. Nesse pano de fundo, no comecinho eu disse que os publicanos não eram bem vistos. E eles eram considerados pecadores, pessoas más, ruins. Mas Jesus foi até ele, ficou na casa dele. Só que quando a gente volta para o texto, a gente vai ver que aqueles que estavam ali, que conheciam Zaqueu, ele deveria ser bem famoso ali na região, por ser um coletor de impostos, talvez ele já tivesse ido em todas aquelas casas, mas eles começaram a murmurar. Sabe o que é murmurar? Falar baixinho sobre o outro. Jesus vai na casa dele? Será que Jesus sabe quem ele é? Lembra da história de Ananias, quando o pastor Edmar pregou semana passada? Que Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito de Saulo, e o senhor quer que eu vá na casa dele? E no grupo Comunhão, na terça-feira, a gente falava sobre isso, o nosso pré-julgamento. Como nós somos fáceis em julgar as pessoas por aquilo que nós vemos. E Jesus, ele viu o coração, ele viu a intenção daquele homem. Jesus olha para nós de maneira que ninguém olha. Ninguém vê o que Jesus vê em nós. E então, Zaqueu, verso 6, desceu depressa e o recebeu com alegria. Receber Jesus com alegria é algo extraordinário. Porque ele poderia ter falado: você é um cara muito famoso, você vai na minha casa? Quem é você para ir na minha casa? Mas não, ele recebe Jesus com alegria, e ele já começa falando: olha, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu extorqui alguém, se eu tirei dinheiro a mais, eu vou devolver ainda 4 vezes mais, porque a lei diz em Êxodo capítulo 22, versículo 1, a lei diz que se você extorquir alguém, você deveria, se foi um boi, você tinha que devolver 5 bois. Se fosse uma ovelha, você tinha que devolver 4 ovelhas. Essa era a penalidade por você extorquir alguém. E Zaqueu, ele diz: olha, eu vou devolver 4 vezes mais. Era uma penalidade alta. E ele tomou essa atitude. E eu, pensando em algumas ideias aqui, eu comecei a escrever. Jesus vai onde Zaqueu está, inicia a conversa e o chama pelo nome. Isso destaca a iniciativa divina e o propósito intencional de Jesus. Jesus inicia a conversa. Jesus começa a conversa, direcionando a conversa. Segundo, Zaqueu responde de forma imediata. Eu gostei quando na semana passada o pastor Edmar chamou: quem quer ter grupos na sua casa? Todo mundo veio. Temos grupos na nossa casa, porque há bênção na nossa casa. A resposta nossa ao chamado de Jesus deve ser imediata, não é postergar. Depois, quem sabe amanhã, daqui a algum tempo. Não, a resposta nossa precisa ser imediata.
E a atitude dele trouxe salvação para a alma dele. Ele agora vai passar a eternidade com Deus. Olha que bênção. A palavra de Deus se cumpre na vida dele, e Jesus disse: olha, hoje teve salvação nessa casa. Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. A resposta é hoje. A decisão nossa de tomar uma posição é hoje. Não é amanhã, não é o mês que vem, é hoje. Jesus nos chama para tomar um posicionamento hoje. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O nome Zaqueu, eu não sei se você sabe, mas significa puro, limpo. Mas naquele momento, antes do encontro com Jesus, ele não tinha uma vida limpa. Porque para a sociedade, ele tinha um nome sujo. Ele fazia o mal para as pessoas. Não era alguém que a sociedade gostava. Para a sociedade ele era impuro. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi limpo, ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi transformado. Agora ele vai estar na eternidade com Deus. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não tinha acesso. Muitas vezes as pessoas estão procurando Jesus no lugar errado. Estão procurando alguma divindade em algum lugar errado. Nós encontramos Jesus pela sua palavra. Quando nós lemos a sua palavra, nós encontramos Jesus. Quando nós temos relacionamento com Ele, nós temos acesso à sua presença. A presença de Deus com Jesus agora não tem multidão. Com Jesus agora eu tenho livre acesso a Ele. Eu não preciso atravessar uma multidão para chegar em Jesus. Jesus está disponível. Está disponível para nós. Está disponível para nós agora. Não é amanhã, é agora. Ele está disponível para nós. E eu me lembrei, eu vou contar algumas histórias, algumas ilustrações que eu passei alguns anos atrás. O Fernandinho, cantor famoso, ele estava lá em Campinas e ele foi na igreja. Ele ia ministrar o louvor na igreja. E houve um rebuliço na igreja. E na igreja tem um portão de entrada. E eu estava ali, que pediram para eu ajudar com os irmãos, ia ter muita gente, então pediram para eu ficar lá. Tá bom, vou lá. E de repente, eu vejo as pessoas forçando o portão para entrar na igreja. Gente quebrando porta, parede para poder entrar na igreja. Porque queriam ver o Fernandinho. E eu fiquei pensando, será que é isso que o Senhor quer? Os crentes forçando a barra. Eu tenho que entrar, alguns falavam, eu vou entrar. Ainda vou sentar lá na frente. Zaqueu, ele precisou subir na árvore. Mas para ver Jesus. O que você precisa fazer para ver Jesus hoje? O que você precisa fazer hoje para ter um encontro com Ele? Quando Jesus chegou naquele lugar, Ele simplesmente olhou para cima. Ninguém está desapercebido ao olhar de Jesus. Em Apocalipse diz que eles têm os olhos como chamas de fogo. Ninguém pode dizer que ele nunca foi visto por Jesus. Ninguém pode dizer que ele não te vê.
Ninguém pode dizer que Ele não te conhece, porque Ele te conhece. Ninguém pode dizer que Ele nunca te viu, porque Ele te viu. Jesus consegue ver a todos. Não tem ninguém que fique desapercebido aos olhos de Jesus. Jesus se preocupa, Ele se importa com você, Ele ama os seus filhos, não importa o que estejam passando, o olhar de Jesus penetra a nossa alma e transforma a nossa vida. O olhar de Jesus muda a nossa história. Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. Ele queria uma atitude imediata. E ele assim o fez, porque ele queria ficar na casa dele. Ele precisa vir para a nossa casa. Já pensou isso? Ele precisa vir para a nossa casa. Ele quer estar na nossa casa. Eu estava ouvindo ontem o testemunho de um pastor aqui, J.D. Greer, não sei se o pastor Clark conhece, mas ele é um pastor que tem uma boa palavra, eu gosto muito das mensagens dele. E ele estava contando o testemunho de uma mulher que alguém matou o filho dela. E ao invés dela ficar amargurada, ela começou um grupo de estudo bíblico na casa dela toda terça-feira. No começo tinham poucas pessoas, depois começou a crescer aquele grupo. E um dia estava naquele grupo o famoso evangelista Billy Graham. E ele se tornou o maior evangelista da história. Ele começou indo no estudo bíblico daquela senhora que decidiu, na tragédia, não permitir que o desastre acabasse com a vida dela. E ela começou a fazer isso, ensinar a palavra de Deus para outros, na casa dela. Olha que oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra de Deus para alguém que mora perto de nós. Jesus quer estar em nossa casa. Ele quer que nós possamos compartilhar a palavra de Deus com outro. Há bênçãos espirituais quando convidamos vizinhos, amigos para entrar na nossa casa. Eu sei que alguns anos atrás no Brasil começou um movimento de que quem é que entra na nossa casa traz uma coisa ruim na sua casa e você precisa expelir os demônios que vieram sobre você. Mas quando Jesus está em casa, não tem demônio que fica, não. Quando Jesus entra na nossa casa, a nossa história muda, não é mais a mesma. Jesus quer estar na nossa casa. Casa é lugar da família que adora e serve ao Senhor juntos. Zaqueu desceu depressa e saudou Jesus com alegria. A alegria no encontro com Jesus. Nós não podemos ficar tristes quando encontramos com Jesus. O que nós podemos fazer, nós podemos nos quebrantar. Mas é de alegria, pelo Senhor ter alcançado a nossa vida. Nós que estávamos perdidos, onde nós estaríamos hoje se não fosse Jesus na nossa vida? Talvez debaixo da terra. Se não fosse o Senhor que tivesse nos alcançado, aonde nós estaríamos hoje? Privilégio que nós temos, de termos sido alcançados por Ele. O texto que o pastor Marcelo leu no começo do culto de Isaías 61, diz que quando o Espírito Santo vem, Ele traz libertação, Ele cura os quebrantados de coração, Ele põe em liberdade os algemados, Ele apregou o ano aceitável do Senhor, Ele consola os que choram, e Ele coloca coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Ele muda a nossa história. E eu me lembrei de uma outra experiência que eu tive há muitos anos atrás. Isso foi em 94. Quem aqui já tinha nascido em 94?
Já tinha nascido, Vinícius? Você não, né? Mas em 94, eu estava acabando de chegar na igreja Nazareno Central. E em 94 teve um acampamento de jovens. Foi eu, um amigo meu que chama Maurício, que ele veio aqui o ano passado, e foi um outro amigo que chama Daniel Medina. Nós estávamos começando a frequentar a igreja, e eles nos convidaram para ir no acampamento de carnaval, na época do carnaval, e nós fomos. Só que quando a gente chegou em Serra Negra, o pessoal estava brincando de jogar água nos outros. E esse meu amigo tinha caminhonete, e nós, eu e o Daniel, o Maurício estava dirigindo, eu e o Daniel ficamos na caçamba. E a gente ficava jogando água nas pessoas. Eu tinha 20 anos de idade. Né? Coisas de moleque, de meninos, tal. E foi o maior barato. Depois nós fomos comer ainda. Chegamos no acampamento perto da meia-noite. Quando a gente chegou, na porta, estava o pastor Alex, que vocês conheceram a semana passada. Estava o pastor Edmar, alguns conheceram a semana passada. Na porta do acampamento. E disseram assim: olha, me falaram que vocês estavam lá em Serra Negra pulando carnaval. Aí eu falei, não sei se foi eu, o Daniel, o Maurício, algum deles falou, não, a gente estava brincando de jogar água nas pessoas. E aí depois nós fomos comer e chegamos agora. Eles não acreditaram na gente, mas chamaram o pastor Jossi, que é o mais velho, que ele não veio aqui ainda, falei com ele essa semana. E aí ele veio, o pastor Josimar chegou, e ele disse: vocês estavam pulando carnaval lá, Serra Negra? Não, pastor, a gente estava brincando, jogando água nas pessoas, depois nós fomos comer e chegamos tarde. Olha, eu vou deixar vocês entrarem. Ele era o responsável do acampamento. Eu vou deixar vocês entrarem. Eu quero ver se vocês vão ser diferentes nesse acampamento. Tá bom. Nós entramos no acampamento. E aí, a gente achou um quarto. Deixamos nossas coisas. E aquele murmurinho. Estavam lá pulando carnaval. Estava lá, aquela história. E depois para explicar que não era nada disso. Muito bem. No terceiro dia do acampamento, eles viram que a gente não foi mais para a cidade para fazer Nós nem saímos do acampamento mais, a gente ficou lá. No terceiro dia, teve uma pregação. E o pastor Luiz Henrique Biazon, que estava pregando, hoje ele é pastor em Rio Claro, na época ele era da igreja central também. E conforme ele foi pregando, ele foi contando a minha vida. Eu falei, como que esse cara sabe minha vida? Nem os meus amigos sabem o que está acontecendo. Como que ele sabe? Ele começou dizendo assim, tem uma pessoa aqui que está passando por isso, por isso, por isso. Eu falei, só pode ser eu, não é possível, não tem alguém com a mesma situação aqui que eu. E aí, eu saí do culto, fiquei tão impactado com aquilo, eu saí do culto. Aí eu sentei onde tinha uma árvore ali, fiquei ali falando com Deus, Deus, o Senhor me trouxe aqui, para quê? E aí eu entendi que Deus tinha me levado lá para mudar minha vida. E aquele acampamento, através do pastor Josimar, foi quando Deus mudou minha história. Sempre vai ter oposição. Sempre vai ter alguém falando mal de você. Sempre vai ter alguém que não gosta de você. E eu descobri depois quem foi que tagarelou.
Nem sei se o Mateus conseguiu traduzir isso, né? Mas a mãe dele é muito amiga da Andréia, da mãe da Andréia. Olha, muito pequeno. Da minha esposa. A mãe dele é muito amiga da minha esposa, da mãe da minha esposa. Olha que história. E ele continuou falando mal da gente. Eu nem sabia quem era. Mas sempre vamos ter oposição. Lembra de Jó? Por que ele teve oposição? Porque Satanás entrou no meio da conversa, dizendo: olha, ele tem tudo isso, tem a sua bênção, tem a sua proteção. Mas Jesus, graças a Deus, Ele nos protege. Ele nos defende. Eu não preciso que ninguém me defenda, Ele me defende. Zaqueu, então, diz: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou dar metade dos meus bens para os pobres. Começou o trabalhar de Deus na área financeira. Muito rico, muito dinheiro. E então Zaqueu converteu o bolso também. Tem momentos que a gente precisa converter o bolso. Ter generosidade no nosso coração. E Jesus disse para ele que hoje teve salvação nessa casa. Para a gente concluir, Jesus continua passando. Ele ainda para as pessoas. A graça dele ainda está disponível. A graça não acabou não. Ela continua disponível para nós. Não importa quem você é, nem o que fizeram contra você, nem o que você fez. Jesus tem um propósito para a sua vida. Zaqueu só queria ver Jesus, mas Jesus já estava olhando para ele. Porque quando alguém dá um passo em direção a Jesus, Jesus dá muitos passos em direção a essa pessoa. Ele chama pelo nome, Ele te convida para entrar, Ele transforma tudo. Onde Jesus entra, a alegria chega. Onde Jesus entra, a vida muda. Onde Jesus entra, a libertação. A pergunta não é se Jesus quer entrar, a pergunta é: a sua casa está aberta para Ele? Porque no final de tudo, a missão dele continua a mesma. Ele veio buscar e salvar o perdido. Vamos ficar de pé? Vamos cantar como Zaqueu? Como Zaqueu. Quem conhece, canta. Eu quero subir o mais alto que eu puder, o mais alto que eu puder, só para te ver, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti. Agora é o Pai de novo. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você está perdido? Você já foi achado. Feche os seus olhos. Senhor, nesta manhã, como é bom ouvir essa história, Senhor.
Como é bom saber que o Senhor olha para nós. O Senhor se preocupa conosco. Não há nada do que nós estejamos passando que o Senhor não saiba. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê, o Senhor intercede por nós. O Senhor tem todo o poder e autoridade, como nós dissemos no começo do culto. Mas nesta manhã, Senhor, vem sobre a tua casa, Senhor. Vem sobre os teus filhos. Senhor, nos ajuda a tomar um passo, a abrir nossa casa, não só nossa casa física, mas a nossa casa espiritual. Nos ajuda, Senhor, a mudar o nosso comportamento, a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a deixar a velha vida para trás. Como Zaqueu fez, Senhor, tomou uma atitude com o Senhor. Isso mudou a sua história. Ele que agora era mal falado pela sociedade, agora ele é bem falado pelo céu. O céu agora está vendo ele, está abençoando ele. É o céu que nos olha, Senhor. Ah, Deus, é a presença do Senhor que muda tudo. Senhor, nos leve para perto de Ti, Senhor. Nos leve para mais perto da Tua presença. Senhor, no final de tudo, o que vai importar é a nossa eternidade. É passarmos a eternidade com o Senhor. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pararmos de olhar para as circunstâncias, a pararmos de ficar preocupados com o dia de amanhã. Nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude, Senhor, a confiar que o Senhor está trabalhando no nosso meio. Por mais que eu não veja, por mais que muitas vezes eu não tenha acesso, Senhor, mas o Senhor está sempre nos chamando pelo nome e dizendo: vem depressa, filho meu, vem depressa ao meu encontro, vem depressa, vem depressa. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Muitas vezes da omissão, do engano, da trapaça, do extorquir, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por fazermos algo que não Te agrada, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença. Aceite a nossa oração, aceite a nossa gratidão. E assim nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, aqueles que estão aqui presentes, que estão online, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.